A obra de Deus é perfeita. Então, por exemplo, quando você fala assim do corpo humano, né? Fala do corpo humano, você percebe assim coisas simples, mas assim, as pessoas que examinam o nosso corpo humano, como exemplo, né? Você com um comando assim, só de pensar, você mexe a mão, mexe o braço, mas pastor, mas é uma coisa simples, tá? Mas assim, a perfeição é tão grande que o homem, querendo fazer robôs, fazendo assim, colocando assim réplicas assim, a dificuldade do homem desenvolver aquilo que Deus fez na maior perfeição. Então, tudo que Deus faz assim é uma coisa perfeita, mas assim, às vezes você vê, às vezes um médico vem e fala uma bobagem para você, né? Quando eu fui fazer a cirurgia da vesícula, o médico falou assim, não precisa da vesícula. Eu falei, mas vai tirar a vesícula? Porque quando tem pedra na vesícula, que muitos aqui já passaram por essa cirurgia, ele falou assim, olha, você extrai a vesícula. Eu falei, mas não vai fazer falta? Não, a vesícula não tem problema. Eu falei, mas então se não tem problema, para que existe a vesícula? Né? E é lógico que tem problema, né? Quando você não tem a vesícula, você tem aqui, por exemplo, quando eu como comida gordurosa, eu percebo que logo em seguida me dá uma dor no estômago, uma coisa assim terrível. E a vesícula tem uma função. Tudo no nosso corpo funciona perfeitamente. Não só o nosso corpo humano, que eu não vou ficar aqui falando da perfeição, mas assim, você percebe que os animais também, né? Toda a natureza percebe uma flor, né? Tudo que Deus faz é coisa linda, maravilhosa. Então, se você anda muito apressado pela vida, para um pouquinho e aprecie as obras que Deus faz. O problema é o homem, né? Que vem querendo fazer e destruir aquilo que Deus constrói, né? Então, nós vemos assim um problema sério. Mas assim, eu estava falando assim da natureza do homem, a criação do homem, e também Deus fez os animais também uma coisa perfeita. Mas se você vê a diferença básica, você aprendeu na escola, que o homem e o animal têm a diferença que o homem é um ser racional, pensa, cria, né? E o animal, ele, por mais que você veja um animal assim, inteligente, um pássaro que faz algumas coisas treinado, um cachorro e tal, mas o animal não tem a capacidade de pensar como o homem, né? Então não é um ser racional. Mas assim, você percebe que o animal é um ser que Deus construiu e veio 100% pronto, né? Você percebe o instinto animal? O cachorro, por exemplo, você não precisa ensinar ele a latir, não, ele já sai, né? Ele sabe, ele busca os alimentos dele, ele sabe o faro que Deus deu para ele, o instinto. Então é tremendo, assim, quando você vê, o animal é um ser que veio com um pacote completo. E o homem não. O homem, ele veio 60% pronto e 40% para desenvolver. E aí, é mais ou menos que nem você comprar um imóvel na planta, né? Quando você compra um imóvel na planta, você tem a diferença de comprar um imóvel pronto, que já vem 100% acabado, com chave na porta, ou aquele que hoje as empresas vendem, e você fala, não, eu quero colocar o piso de um jeito, eu quero pintar de um jeito, quero colocar azulejo ali, não quero aqui. Então, o homem, ele é um ser assim que Deus fez com muita perfeição, mas tem uma parte do homem que é o nosso ser, nós somos quem nós entendemos que nós somos. Agora eu compliquei um pouco, né? Então, tudo isso que eu estou falando, né, é para nós falarmos o seguinte: você, nós somos aquilo que nós acreditamos que nós somos. O cachorro, o gato, não precisa alguém explicar o que ele é. O gato já sai miando, já sai com aquela natureza de caçar o rato, de ter ali, né, o jeitinho dele. O homem, nós somos, na visão do nosso Criador. Então, nós somos aquilo que nós entendemos que é. Então, por isso, tem pessoas que não dão conta do que ele é. Aí entra a questão da teologia, né? O que é a teologia? O estudo
de Deus, o estudo da existência de Deus, a sua relação com Deus. Então, quando você tem assim um estudo de teologia, quando você entende a formação do homem, o plano de Deus na sua vida, na criação, onde que Deus entra em cada um dos momentos da nossa vida, você tem uma outra dimensão de vida. Agora, tem muitas pessoas que não estão nem aí, né? Que eles vão, não tem assim ninguém que deu essa direção, não querem saber, mas assim, nem por isso eles deixam de estar no plano de Deus. Deus, ele deixou a questão, por exemplo, né, de você escolher. Ele fez o homem perfeito, mas assim, entre você escolher quem você quer ser, vai depender daquilo que você entender da importância na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que foi orientada a buscar Deus, você vai buscar Deus. Mas, se você nunca ninguém ensinou quem é você, por exemplo, alguém aqui lembra dos filmes, o pessoal mais velho, né? Vão lembrar, do filme de Tarzan? É um exemplo muito claro. Tarzan é a história de um menino que caiu, os pais morreram, caiu de um avião na selva, e aí os macacos o criaram. E ele, como ele foi criado desde bebezinho junto com os macacos, achava que era um macaco. Vocês perceberam que a gente é o que nos ensina quem nós somos? O que nós aprendemos quem nós somos? Então, de repente, aquele menino, né, cresceu no meio dos macacos, eles eram diferentes dos macacos, mas ele foi criado como tal, pendurado nas árvores, comendo aquelas frutas. Então, nós somos quem nós entendemos que nós somos. Enquanto que um animal, ele já nasce pronto, Deus já dá todo o instinto para ele, você é gato, você é rato, você é cachorro, então dá toda a condição, ele já vem pronto. Nós vemos semi-prontos, nós nos completamos quando nós sabemos quem nós somos. E é tão importante nós sabermos quem somos, porque esse exemplo, por exemplo, do menino que cresceu na selva, ele achou que ele era um macaco. Até, não sei, no final da história, se ele realmente ele é civilizado ou não. Mas assim, o que nós estamos falando? Que Deus criou todas as coisas, criou um plano perfeito para todos, e Ele, a grande diferença também daquilo que nós somos, é quando nós conhecemos melhor a Deus, nós entendemos que Deus tem um plano muito maior do que a vida aqui na Terra. É o plano da eternidade, que muitas pessoas aí fora não têm assim não dão a menor importância. Não tem a menor importância. Então, Deus, ele criou um plano, né, para o homem, né, aqui na terra, mas esse plano, nós sabemos aí pela história da Bíblia, né, que nos conta que pelo pecado de Adão e Eva, o homem desligou-se de Deus. O homem era ligado a Deus, tinha um relacionamento diário com Deus, e o homem desligou-se de Deus pelo pecado. Mas Deus, ele não desistiu do homem. E ele fez um plano de trazer o homem para si. E por isso nós temos o que nós chamamos de religião. A palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. Irmãos, existem muitas religiões no mundo. Aqui em Osasco mesmo, você pode ver, na quadra que você mora, pode ter pessoas de várias religiões. O que é a religião? Todas as religiões têm um fundo em comum. Ela tem a finalidade de trazer o homem a Deus. Tá? A maioria das religiões, assim, ela tem um fundo de levar o homem a aproximar de um plano da divindade, trazer o homem a Deus. E esse Deus não necessariamente é o Deus que nós servimos. Né? Então, mas é uma religião. E aí, quando você fala assim das diversas religiões, nós também temos assim dentro do cristianismo bastante igreja, cada um tem uma doutrina, mas quando eu falo em religião, nós temos religiões das diversas credos, diversos jeitos de adorar o seu Deus. E sábado
eu tive a oportunidade de acompanhar um velório, estava comentando aqui ainda ontem, de uma pessoa que ele é espírita. E aí, eu já sabia, né, como é que os espíritas creem. Eles têm, assim, uma obra tremenda social. Quem conhece o Allan Kardec, né, o catecismo, quem conhece as pessoas, a obra deles é fantástica, social, né, de uma assistência social tremenda, asilos, doações, contribuições, falam do Evangelho de Jesus tremendamente. Você fala assim, esse cara é cristão, essa pessoa é cristã. Mas não é. Por quê? Porque eles entendem, eles falam que nós somos matéria e somos espírito, mas que o nosso espírito, o espírito morre ali, a pessoa, ali, eu estava ali, a pessoa estava fazendo a última prece, que eles chamam, né, para aquela pessoa que faleceu, e ele falando que esse espírito já foi, já voltou, já foi, já voltou, né, e volta de outro jeito, volta outra pessoa, não sei o quê. Então, irmãos, uma coisa tão terrível que cada um aprende de um jeito. E quando você não conhece a palavra, quando você não conhece quem é Deus na sua vida, o plano de Deus, o que Ele fez para trazer o homem de volta a Deus, as pessoas embarcam nessas religiões. Por quê? Uma pessoa que tem um bom coração, aí chega uma pessoa que está no Allan Kardec, está lá praticando boas obras. Fala, poxa vida, que coisa legal. Eles comparam, por exemplo, ao que nós fazemos aqui na nossa igreja, de levar o sopão, as marmitas, atender os moradores de rua, que nem ontem, era 4 horas da manhã quando nós saímos daqui, era ontem, não hoje, né? 4 horas da manhã quando nós saímos aqui da igreja, tinha um morador de rua aqui no canteiro, com aquele frio, todo encurvado, né? E aí o pastor Rodrigo se sensibilizou, falou, poxa vida, olha lá um morador de rua na porta da nossa igreja, né? Vamos lá levar um cobertor para ele. E foi lá e cuidou de amenizar o frio dele. Aí, não sei se é o mesmo, parece que hoje voltou aqui, pediu uma cesta básica. Então, quando você fala em obras, as pessoas fazem obra. Tem pessoas de bom coração, fazem obra. E a Bíblia fala o seguinte, né? Que a fé sem obra é morta, né? Mas também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, o que eu estou falando? Tem tanta gente perdida, tem tanta gente adorando a deuses que não são deuses, tem tanta gente indo para o inferno por falta de conhecimento, porque ninguém levou a ele o conhecimento de quem é Deus, qual é o plano de Deus para poder trazer para nós a esperança de estarmos na glória com o Senhor. Irmãos, já preguei aqui uma vez que quando se morre, tudo volta à sua origem, né? Por exemplo, o homem, né? Nós fomos feitos carne, o nosso corpo é carne, volta, o pó, vem do pó e ao pó voltará. O espírito volta para Deus. Pensa, então existe uma relatividade muito grande, né, assim, uma força muito grande de que aquilo que é de Deus volta para Deus. Então a natureza do homem é voltar para Deus. Porque Deus não desistiu de nós, e saímos de Deus. Quando Deus soprou o fôlego da vida em nós, soprou Deus dentro da gente. Então nós recebemos uma parte de Deus, né, no sopro da vida. Então nós fomos formados com o sopro de Deus, mas ficou um buraco com o pecado. Então nós precisamos voltar para Deus. Há uma necessidade muito grande de voltar para Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio assim uma ilustração das tartaruguinhas. Vocês já viram as tartarugas quando elas desovam, né? Que há assim o nascimento das tartaruguinhas na praia. Assim que elas começam a nascer, elas correm todas para o mar. E ali, eu já vi uma reportagem, não sei se vocês viram também, que é um desespero contra a vida dela está em jogo naquele trajeto
da hora que ela nasce até chegar nas águas. Por quê? Porque naquele momento, veja bem, volta-se à sua origem, né? Então elas vieram do mar, botaram os seus ovos na areia, assim que nasceu, correm para o mar. Nós viemos de Deus e a nossa natureza é voltar para Deus. E aí, observando a questão das tartaruguinhas, né, Deus mostrou quantos predadores já vão ali naquela hora, que as tartaruguinhas estão saindo da areia para o mar, para tentar pegar as tartaruguinhas, né, se alimentar das tartaruguinhas. E eu digo para vocês a mesma coisa. O homem, por falta de conhecimento, quando ele está sentindo aquele chamado de voltar para Deus, é mais ou menos que nem aquela corrida maluca das tartaruguinhas pela vida. Nessa de buscar, né, uma divindade, buscar aquilo que vai dar aquele, vai deixar você confortável, vem essas religiões pregando coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus, e as pessoas embarcam e passam a servir a Deus. A teologia dela é aquela. Então, por isso que eu digo que a nossa vida depende daquilo que nós acreditamos. E aí, irmãos, quantas vezes, né, nós vemos assim pessoas que o Satanás é sutil e ele percebendo um monte de tartaruguinha, vamos falar pessoas, bebês espirituais, pessoas que entenderam que tem que buscar a Deus e o caminho é Jesus, que nós vamos falar aqui, mas pegam, né? Satanás vem e a seta está marcando, ó, a vida é para cá. E aí Satanás pega e muda a seta para cá e a pessoa não sabe, é para lá. E vai todo mundo para o abismo. Então Deus, né, Ele tem um plano perfeito, porque Ele precisa que a vontade de Deus é que ninguém pereça. E para que ninguém pereça, nós temos que voltar a Deus. A religião é religar o homem a Deus. O cristianismo, irmãos, não é nem religião. Quando você fala assim, eu sou cristão, qual é a sua religião? Cristianismo. Na realidade, cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Ser cristão, genuinamente, é viver de uma forma diferente. É crer no amor, é crer no amor ao próximo, é crer em Deus. Então é diferente da religião que existe aí no mundo. Então nisso, Deus preparou a cada um de nós com uma missão muito importante. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, nenhuma obra de Deus é feita por acaso, amém? Deus tem um propósito para cada uma das coisas. Quando Ele fez o corpo humano, como eu estava citando, que é perfeito, nenhuma parte do nosso corpo humano está lá inutilmente, tem uma finalidade, né? Se você perceber, os poros, os pelos, né? O braço, a perna. Olha, pastor H, uma vez eu estava falando sobre que tudo que Deus faz é perfeito, né? E como eu venho do interior, e o pessoal lá do interior falou assim, tem um negócio aí. Uma pessoa falou assim, que estava no sítio, e falou assim, olha, ele estava debaixo de uma jabuticabeira, né? E ele estava examinando, né, a natureza, e falou assim, olha, Deus errou aqui, né? Deus é perfeito, mas aqui Ele errou. Uma árvore tão frondosa, né? Tão frondosa assim, com tanto assim, mas com umas frutinhas desse tamanhozinho, enquanto um pé de abóbora, com umas raminhas dessa finurinha, mas com umas abóboras desse tamanho, né? Vocês já viram a abóbora menina? É abóbora para mais de metro, né? Aí no que ele estava falando que Deus errou, caiu uma jabuticaba na testa dele e falou assim, não, Deus é perfeito. Se fosse uma abóbora, ele já tinha ido. Então, Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Às vezes nós começamos a querer achar, não, mas se faltar um dente para mim não vai me fazer falta. Faz. Quando eu negligenciei, né? Quando eu trabalhava muito, viajava muito no banco, assim, eu negligenciei, eu perdi uns dentes aqui atrás, e era para eu colocar né, naquela época, morando no interior, eu falava assim, eu não tinha a tecnologia que tem hoje, tinha que usar uma ponte fixa, né? Eu falei, não vai ficar com esse negócio aqui não, né? E deixei, né?
não faz falta, tal, né? Moral da história, eu tive um problema de mordida cruzada. Se alguém já fez tratamento odontológico, sabe o que é isso. Por conta dessa mordida cruzada, eu tive que fazer um tratamento dentário para corrigir as mordidas, para que cada dente coincidisse com o dente que ele tem que mastigar, né? Para que a sua mastigação ficasse perfeita. Porque à medida que você não tem, a boca vai se acomodando para tentar achar alguma coisa para apoiar. E aí vai modificando a sua estrutura. Moral da história, eu tive que fazer um tratamento que eu tive que fazer mais de quase 10 implantes do nada, porque um dia eu negligenciei e deixei uma falha, né, que eu poderia ter tratado e não teria acontecido nada disso. Então, o que eu estou falando? Que tudo que Deus faz é perfeito, tudo tem uma finalidade, e Deus tem um propósito no seu plano. Quando eu falo no plano, né, material, né, nós pensamos como Deus é perfeito. Mas Deus, a nossa vida não acaba aqui. Então Deus tem um plano espiritual para nossas vidas. E isso é muito importante. É muito importante que a gente entenda como é que é o papel, porque nós somos assim, chamados. Deus, como eu disse para vocês, Ele não nos fez completo. Ele deu autonomia para nós escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Ele deu para nós escolher seguir a Ele, né? E como nós não conhecíamos a Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus, e Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a palavra diz isso aí, que Jesus ele não fala assim, eu sou um dos caminhos para ir ao Pai, não. As religiões falam, olha, tem tantos caminhos para ir a Deus, mas não existe tantos caminhos, não. Só tem um único caminho, que é Jesus. As pessoas que vêm e traz uma outra alternativa para você, isso aqui é uma estratégia do maligno para poder desviar as pessoas do caminho que vai a Deus. Por exemplo, eu não sei se você já recebeu, mas eu recebi há uns 2 anos atrás um envelope de uma instituição que falava de uma santa, não sei se era Nossa Senhora de Fátima, uma coisa assim que é o nome dessa santa. E ali tinha uma medalhinha e tinha um cartaz e que você tinha que fazer uma contribuição para aquela instituição por conta daquilo que você estava recebendo. E ali mandava uma carta, nos momentos que se você tiver, né? No momento que você tiver assim, você chegar, coloca essa gravura num quadro, num lugar bem tranquilo, uma poltrona para você ficar assim olhando para a santa e ela vai te dando paz, vai te dando isto. Olha como é que Satanás trabalha. Por quê? Isso aí é uma preparação para a pessoa ficar adorando. E ali está uma entidade, você está adorando a Satanás. As pessoas que vão através da imagem, não, isso que tem isso demais, né? Então, quantas cartas não foi rodado para as pessoas que não têm noção, né? Olha só o que eu recebi, né? Eu dou R$50, né? Contribuição, e agora eu coloco esse quadro ali, fico adorando, né? Vai me dar paz, né? Então, você não imagina quantos atalhos que Satanás cria para a pessoa desviar do propósito de Deus. Então, nisto aqui, a gente tem que começar a pensar o seguinte: Deus, Ele nos criou, o plano dele, né? Pelo pecado nós fomos desligados de Deus, mas Deus tem um plano para nos trazer de volta a Deus, para que nós possamos ter essa proximidade. Só existe um caminho, que é você ter Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra fala que vai haver um grande banquete no céu, né? Onde vai ter uma grande congregação, vai estar posta uma grande mesa, e ali vai entrar somente aqueles que são os filhos, né? Aqueles que são chamados, os escolhidos, porque aquele que aceitou a Jesus Cristo, aquele que teve Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador, ele vai entrar ali, vai estar na glória com o Senhor. Não entrará outras pessoas. Então, Deus é criador de todo mundo, de todas as coisas, mas ao homem, ele
Filho ele só tem um, que é Jesus. Mas a todo que o recebeu, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Então nós estamos convidados para essa festa celestial. E então nós temos assim, Deus nos olha de duas maneiras. Uma parte, irmãos, Deus nos olha como filhos, né? Através de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos vê filhos amados, filhos perfeitos, porque Jesus através da sua perfeição, Ele nos deu a condição de sermos perfeitos também. Nós, por todos os defeitos nossos, Jesus, quando nós estamos em Cristo, nós somos perfeitos. Então Deus nos aceita, estamos assim preparados para estarmos na glória com o Senhor. Mas existe um outro plano. Existe um outro plano chamado igreja. Jesus Cristo, Ele veio com o propósito de as pessoas de conhecer a Deus. Nós conhecemos o ministério. Jesus trouxe assim o evangelho para que a gente possa, através dele, conhecer o Pai. Então um dia os discípulos perguntavam para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a palavra está lá em Romanos 8, 29, dizendo o seguinte, que nós fomos chamados, predestinados a sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, para isso, então nós temos um propósito de sermos filho de Deus, chamado como filho de Deus, a ser igual à imagem do seu Filho. Então nós temos que ter a semelhança de Jesus, nós já pregamos sobre isso. Então nós temos um propósito, porque Jesus ele veio, constituiu a igreja, e através da igreja de Cristo, nós levamos o evangelho da salvação para as pessoas. E aí Jesus, 3 anos, ele subiu aos céus e deixou essa missão com a igreja. Então, irmãos, onde que entra a nossa parte? Tudo isso eu estou falando em preparação, vamos fazer um fundo aqui para nós entrarmos com a nossa mensagem, que diz o seguinte: as pessoas estão perdidas, caminhando para o abismo, indo através, por falta de conhecimento, seguindo religiões que estão levando à morte. E quando a gente fala do plano de vida eterna, as pessoas não têm esse entendimento. Os próprios espíritas, como eu disse, né, ele falava: olha, não se preocupe porque você vai e volta, isso não acaba nunca, né? As pessoas não entendem isso, mas nós entendemos. Jesus é maravilhoso, mas é um espírito. Então, ou seja, nós vimos assim, eu só citei um caso, né, que eu tive, assim, fiquei triste de ver, né, uma pessoa sendo ali a vida inteira, construiu uma vida achando que estava fazendo todas as coisas certas, mas estava seguindo o caminho errado. E quantas pessoas do nosso relacionamento não estão caminhando na mesma direção? Então, nosso papel, enquanto igreja, é mostrar Jesus para as pessoas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através das nossas vidas, nós temos que indicar, através da minha vida e da tua vida, nós estamos indicando o céu ou o inferno. Se o céu é para cá, e através da minha vida, da sua vida, as pessoas estão indo para lá, é sinal que eu estou contribuindo para que aquela pessoa vá para o inferno e não para o céu. Por isso, irmãos, as pessoas, nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos uma missão muito importante, porque através das nossas vidas, a começar pela nossa casa, a nossa família, muitos estão assim, esperando uma direção, uma coisa que vai convencê-lo que nós estamos no caminho certo. E se a sua vida e a minha vida não estiver levando a pessoa para o caminho certo, nós vamos ter que prestar conta por aquelas vidas que Deus tem um plano para que a gente possa ser luz do mundo, né? Levar as pessoas para Deus. Então, se a nossa vida está levando pessoas para o outro lado, nós temos que parar e rever essa posição. Porque através da nossa vida, muitas pessoas seguirão. Se você está seguindo, você está sendo seguido e você está no caminho certo, glória a Deus. Mas se você não está, a sua vida não está dentro do plano de Deus, se você não tem seguido conforme aquilo que Deus tem ensinado, é tempo da gente parar e pensar
corrigir aquilo que está errado, aquilo que o Senhor tem chamado. Então, tem uma passagem que eu sempre me fala muito fundo, que está lá em Romanos, deixa eu ver onde eu marquei aqui, que fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo olha para nós, Igreja de Cristo, com uma expectativa muito grande de ver em nós uma revelação que fala assim: vale a pena eu mudar de vida. Vale a pena eu seguir a Cristo. Vale a pena eu acompanhar, ir à igreja, conhecer a palavra, porque eu vi mudança, transformação nessa vida. Então, é isto que é o maior tesouro da igreja, que a minha vida e a sua vida faça a diferença aí fora. Por isso, depois de fazer essa introdução, eu quero entrar na palavra que está no livro, na carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com os irmãos aqui. Eu quero que os irmãos, à medida que nós vamos entendendo essa carta, nós vamos entendendo o nosso papel como igreja. Tem hora que você vem à igreja, né, e o sermão ministra para a sua vida, olhando para a sua salvação. Mas tem hora que Deus está tratando o seguinte: a sua salvação eu já dei, agora eu quero que você corrija para que você possa, através da sua vida, trazer outras pessoas para Cristo. Então, nessa carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, nós vamos ver aqui, eu quero que os irmãos aprendam, assim, aqueles que já têm uma maturidade para estudar a Bíblia. Eu queria dar algumas dicas de estudo da palavra através dessa carta. Por exemplo, já todo mundo achou aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que nós vamos ver. Irmãos, primeira coisa que quando você vai ler a Bíblia, você tem que pensar, estudar, né? Além de ler a Bíblia, tão somente ler a Bíblia, você tem que ver nisso aqui como é que foi, ou como é que é o cenário, em que contexto que aquela carta foi escrita. Como que eu vou fazer isso? Se você tiver interesse de que aquela carta seja, que você entenda aquela passagem, que você possa usar aquilo ali, e através dessa mensagem você abençoar outras pessoas, você tem que começar a entender em que momento que aquela carta foi escrita, qual era o cenário que estava envolvido, o que está por trás daquilo ali, para poder entender aquilo que Paulo estava explicando a Timóteo. Então, por exemplo, primeira informação que eu queria passar para os irmãos. Paulo, ele escreveu 14 cartas. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava escrevendo a última carta dele antes dele morrer. Tá? Então, a segunda carta a Timóteo é uma carta escrita que Paulo já sabia que ele estava a ponto de ser decapitado. A história conta, né, que Paulo foi um discípulo, foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele estava já bem velho, já era a segunda prisão dele. E essa prisão, Paulo sabia que era uma prisão diferente da anterior. A primeira prisão de Paulo, ele estava sendo perseguido pelos judeus, porque ele era uma pessoa que, todo mundo conhece a história de Paulo, né, que é um dos discípulos de Cristo, que ele era um perseguidor da igreja cristã. E de repente Jesus aparece para Paulo, e aí Paulo cai do cavalo, literalmente, e Jesus pergunta a Paulo: por que me persegues? Ele fala: mas como assim? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Mas eu nunca te persegui. Assim como você persegue os meus irmãos, você está perseguindo a mim. Paulo, ele é, então, de perseguidor de cristão, ele é convertido a pregar o evangelho de Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele tinha sido uma primeira prisão, ele tinha sido preso, porque era uma prisão assim, por questões religiosas. Os judeus ficaram muito irados por ele ter mudado do time. Os judeus perseguiam os cristãos, Paulo estava no time dos judeus. De repente, Paulo passa a ficar do lado dos cristãos. Mas nessa prisão aqui, Paulo sabia que o problema era sério,
Porque era um problema político. Não era um problema contra os judeus, era contra Roma. E ele estava sabendo que ele estava sendo acusado, segundo o que ele coloca em 2 Timóteo 2,9, um pouquinho antes, que ele era tido como malfeitor. Ele era acusado de estar fazendo coisas contra Roma. E aí ele era um inimigo de Roma, não era mais um inimigo dos judeus. Então, o que acontece? Ele já sabia, já pressentia que ele seria morto, que ele não sairia daquela prisão com vida. E ele então escreve essa carta a Timóteo com esse cenário. Tá? Então, o que eu falei aqui? Quando nós fomos ler a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, é a última carta que Paulo escreve na Bíblia. Ele está assim, há pouco tempo de ser morto, decapitado. E ele, que criou um ministério, abriu igreja, um tremendo apóstolo, né? Criador, levando a bandeira, o evangelho de Jesus, ele ia morrer. E quem ia dar continuidade nesse ministério dele? E ele tinha Timóteo, o sucessor dele, né? Então nós temos que ter, né, no nosso ministério sempre um backup. Se um dia Deus tirar você daqui para outro lugar, Deus te chamar, quem é o que vai continuar? Então Paulo tinha que passar o bastão. A quem Paulo passaria o bastão? Para Timóteo. Irmãos, a preocupação de Paulo era grande, porque Timóteo tinha 3 problemas. Primeiro, que era muito jovem. Segundo, que ele era doente. E terceiro, que ele era muito tímido. Imagina, né? Paulo, um tremendo homem de Deus, uma pessoa que falava não sei quantas línguas, uma pessoa estudada, formada, abriu tantas igrejas. De repente, as coisas foram acontecendo aquelas perseguições, e ele fala ali, nessa carta mesmo de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, deixa eu ver qual que é aqui, ele fala que ele estava sendo perseguido, 2 Timóteo 3, onde que eu anotei aqui? Ele estava sendo perseguido pelo Estado, e as pessoas, os irmãos da Ásia, o abandonaram. Ele reclama que ele tinha sido abandonado por todos os irmãos, os outros discípulos da igreja de Cristo. E ele estava ali, né, porque as pessoas tinham medo, porque uma vez que ele estava preso, condenado, ia ser morto, ele falou assim, se eu me ajuntar a Paulo para defender Paulo, para estar com Paulo, eu posso ser preso e ser morto também. Então, Paulo reclama que ele foi abandonado pelos irmãos da Ásia. Então, nisso aqui, a gente vê uma luta muito grande de Paulo, que ele tinha que passar o bastão para Timóteo. Então, esse é o contexto dessa carta. Paulo está sabendo que vai morrer, e em poucos dias ele desceria o calabouço, seria decapitado, e ele escreve essa carta para Timóteo, sendo ele o sucessor dele nesse ministério. Então, vocês já estão comigo no 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui e vamos trazendo os entendimentos que essa palavra nos trouxe. Mas antes, eu queria que você curvasse sua fronte e vamos estar orando para que o Senhor possa trazer a revelação nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Esse momento em que a igreja está reunida, nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha trazer revelação nessa palavra. Pai querido, o Senhor nos mostrou a importância que o Senhor tem um propósito para cada um, não apenas pela nossa salvação, como o Senhor nos vê como o Senhor, embaixadores de Cristo, para levarmos o Evangelho de Jesus, para trazer a luz, a direção para o caminho que é Jesus Cristo, enquanto tantas pessoas estão perdidas, Senhor Deus, indo para religiões, buscando direções erradas que estão levando ao abismo e à morte, Pai. O Senhor nos levanta como igreja de Cristo, como representante de Cristo aqui na terra, Pai, para falar do Evangelho, para que a nossa vida, Senhor Deus, inspire as pessoas a seguir o Evangelho de Jesus Cristo.
E nisto, Senhor Deus, é que eu peço, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha trazer entendimento na revelação dessa palavra. E eu te agradeço, Pai, a oportunidade de receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos ler aqui. Dado essas condições que eu coloquei, né, como que nós vamos entender essa carta, a palavra diz aqui, no capítulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbados quanto à fé, pois eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Irmãos, até aqui vocês falaram assim, ainda não entendi aqui o propósito dessa carta, mas nós vamos ler junto. Vamos começar a refletir ponto a ponto o que Paulo pensa a vocês. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele orou ao Pai, falando, Pai, eu estou subindo aí, eles vão ficar livres do mal, né? Guarde-os, Senhor, como o Senhor guardou a mim, guarde a eles. Jesus faz uma recomendação para os seus discípulos e aqueles que virão a ser discípulos de Jesus, que somos nós. Aqui eu vejo uma carta de Paulo a Timóteo, falando, olha, eu estou para morrer, vou passar o bastão, Timóteo, eu quero fazer as recomendações. Aí, irmãos, quando nós olhamos essa carta, que nós vamos continuar a leitura depois, mais um pouco, a gente começa a ver umas coisas que Paulo estava escrevendo ali, que parecia que se eu pegasse a revista Veja de hoje, seria uma notícia atual. Nunca vi uma lista de tantos pecados que são praticados hoje, que a gente vê hoje acontecendo. Mas eu queria, antes de começar a entrar nessa parte, eu queria que refletisse o seguinte, quando Paulo fala, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, eu tenho visto, assim, muitas vezes a palavra é tratar assim, os últimos dias, os últimos tempos. Irmãos, o que você entende por últimos dias e últimos tempos? Paulo está falando lá, há 1900 e tantos anos atrás, que seriam os últimos dias, e nós estamos aqui, os últimos dias de quem? Então, como é que é, teologicamente falando, né, que é tratado quando a Bíblia fala dos últimos dias? Hoje está muito fácil para nós entendermos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Por quê? Todas as profecias do fim já se cumpriram. Nós estamos vendo assim as coisas acontecer muito rapidamente. Mas, e lá atrás? Como é que Paulo falava que seriam os últimos dias? Olha, Paulo está alertando os últimos dias. Por quê? Tem teólogos que defendem, defendem que os últimos dias seriam os dias que precedem a volta de Cristo. Os finais dos dias que precedem a volta de Cristo. Mas os reformadores, eles entendem que os últimos dias seriam todos os dias depois da primeira vinda de Cristo, com a volta de Cristo. Então, desde aquele primeiro dia que Cristo subiu aos céus, até hoje, seriam os últimos dias para os reformadores. Mas, olhando as coisas que estão acontecendo hoje, embora para Paulo aqueles dias já eram os últimos dias, não está muito evidente com as coisas que acontecem hoje, do que nós estamos vivendo nos últimos tempos, tá bem? Você concorda com isso? Dá para perceber as coisas que nós estamos falando aqui acontecendo rapidamente? Então, o que Paulo está falando?
Homens que serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui uma lista de pessoas que estão totalmente fora da vontade de Deus. Pessoas avarentas, pessoas blasfemadores, pessoas arrogantes. É uma lista de pecado muito grande que nós vemos aqui. É uma das partes da Bíblia que contempla desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Então, amigos do prazer, mais amigos do prazer do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desse. Bom, então a primeira parte que o Espírito Santo coloca para nós como igreja. Nós temos assim, que dentro do contexto aqui, Satanás tem mandado emissários, né, para estragar a vida de pessoas. Então, às vezes, a pessoa fica assim, mas puxa vida, a palavra está dizendo para eu fugir dessas pessoas. Mas a palavra também diz para eu levar o amor de Cristo. Como é que eu vou fugir de uma pessoa que eu sei que ele é uma pessoa que é mais amigo dos prazeres do que o prazer do bem? Eu não tenho que levar o evangelho de Jesus para ele? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não me aproximar dele? Então, irmãos, às vezes a gente fica assim numa dividida. Por quê? A Bíblia está falando aqui uma série de pessoas que contamina a nossa vida. Pessoas traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nisso aqui, nós vemos pessoas aí fora que por dinheiro matam, por dinheiro roubam, por dinheiro, por poder, né? Eles fazem qualquer coisa. E às vezes, nós falamos, mas eu não posso deixar de ter amizade com essa pessoa. É errado. Por quê? Deus está falando para nós, foge dessas pessoas, que mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Pastor, como é que eu vou pregar o evangelho para essa pessoa se eu fugir dessas pessoas? Eu diria para vocês o seguinte, o que diz o Salmo capítulo 1? Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não detém na roda dos pecadores, nem assenta na roda dos nem detém no caminho dos ímpios, nem assenta na roda do escarnecedor. Então, se Deus está falando para nós, né, no Salmo 1 lá, quem são os bem-aventurados? E dando para nós uma direção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para nós termos uma vida abençoada, nós temos que andar livre das pessoas que são pessoas ímpias, que detêm no caminho dos pecadores. E aí, eu pergunto para você, se uma pessoa é seu amigo, vai te chamar você para tomar uma cerveja, vamos lá, né? Vamos sair aí, dar uma saidinha. Ele é seu amigo, mas você nem por isso você vai sair para fazer aquilo que você não está no seu perfil fazer. Então, nós temos que, a palavra diz, foge destes, foge. Então, lembrando que se o Salmo diz que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, se uma pessoa não tem nenhuma reverência a Deus, uma pessoa que não tem Deus, não segue, não conhece a palavra, e eu tiver que ouvir um conselho, eu vou querer ouvir um conselho de uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que possa ter condição de me orientar. Agora, as pessoas aí fora ouvem tanto aqueles que não têm base nenhuma para orientar, como ouviria uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, isso é o cuidado que nós temos que ter. Para a nossa vida sermos abençoados, nós não podemos parar no caminho dos pecadores. Se você sabe que a pessoa está em pecado, não é que você vai deixar de ter amizade com ele, mas você não precisa andar de mãos dadas com ele. O que é isso? Pensa vocês, um enfermeiro, um médico, que trabalha num sistema de saúde,
onde existe vírus, bactérias, né? Ali é um risco de ele ser contaminado. Ele vai trabalhar? Vai. E qual é o cuidado que ele toma? Ele vai esterilizar, ele vai usar máscara, porque é o trabalho dele. Nem por isso ele vai deixar de trabalhar lá, porque ali é uma área de risco. Não, é a medicina, é aquilo que ele aprendeu. Então eu quero dizer o seguinte, né? A palavra está nos dizendo aqui, foge dessas pessoas. Foge dessas pessoas que são os desafeiçoados, pessoas implacáveis. Não, mas eu tenho amizade, mas olha, a amizade, por você levar a palavra, você tem que manter. Mas não a amizade para, vamos sair juntos, vamos fazer isso. Por quê? Porque você está sendo levado para o caminho dos pecadores. Está contrariando o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes, nós, pela nossa amizade, a gente, ao invés de ganhar a pessoa, acabamos sendo ganhados pelo inferno. Então, cuidado, né? Não é isso que a palavra diz. Então, Paulo está falando para Timóteo. Nos últimos dias, nos últimos tempos, vai ter pessoas assim, egoístas, avarentas, jactanciosos, arrogantes. Então, desafeituados, implacáveis. Mas ele fala também, né, de pessoas que parece que é tudo bem com ele. São emissários de Satanás que entram na sua vida, entram na sua casa, os falsos profetas, que ele tem que ter cuidado. Então ele fala o seguinte, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge desse também. Então, por quê? Tem pessoas que, às vezes, olha, eu tenho, se passa por uma pessoa por pele de cordeiro, né? Mas não passa de um lobo. Então, nós temos pessoas que, se você conhece a vida dessa pessoa, se conhece o ministério, pelos frutos nós conheceremos a árvore, você vai saber se aquilo ali é uma pessoa que possa te dar uma orientação, um conselho. Então, a palavra aqui, quando Paulo está falando a Timóteo, ele fala o seguinte, pessoas tendo de forma de piedade, encontra-se, olha, entre estes encontra-se os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões. O que quer dizer isso? Pessoas que, às vezes, quando o marido não está em casa, vai lá visitar a irmã, né? Está certo isso? Não está certo o líder religioso, o pastor, que vá visitar, né? Vai lá quando o marido não está em casa, né? Então não tem sentido isso. Então o que acontece? Paulo está alertando aqui de que na época tinha lá os falsos cristãos, que a igreja vinha sendo atacada também pelos judeus, judaizantes, e ele estava entrando nas casas onde tinha ali o evangelho de Jesus, e ali pegava uma pessoa recém-convertida, uma pessoa ainda que precisava ser curada. E aí é um ponto fraco, né? Onde a pessoa, através de um maior conhecimento da palavra, induzia a sedução e trazia vários estragos. Então, Paulo fala do cuidado que Timóteo tinha que ter aqui nessa questão. De modo que, e do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente e repóbreos na fé. Pessoas que resistem à verdade. Se você está numa igreja, se você está no ministério, se você está ouvindo a palavra e o que está sendo pregado não está sendo de acordo com a palavra, porque a parte boa eu aceito, mas a parte que convém renunciar eu não aceito, isso não vale para os tempos de hoje, então não serve. Irmãos, a palavra é sim, sim, não, não, né? Nós não podemos, assim, entender que Deus vai abençoar uma vida se não houver renúncia. A pessoa, para encher a igreja, é isso que nós temos visto nos dias de hoje, traz só a parte boa, da prosperidade, das bênçãos, dos ensinos que a pessoa vai se sentir confortável, mas não fala das questões erradas que tem que ser corrigida. Então,
Paulo está falando o seguinte: pessoas que resistem à verdade. Então, Janes e Jambres eram pessoas que, quando Moisés estava lá trazendo para Faraó, né, tentar convencer ele a libertar o povo de Israel do Egito, aquelas pessoas, assim como Moisés fazia, através de Deus fazia milagres, aquelas pessoas também vinham fazer milagres, querer confrontar aquilo que Deus estava agindo ali. Então, o que eu quero dizer? Às vezes nós temos falsos profetas nas igrejas, pessoas que trazem palavras maravilhosas, traz palavra de bênção, mas se você não estiver pregando a mensagem na cruz, que é renunciar, que é abrir mão daquilo que desagrada a Deus para fazer aquilo que Deus aprova, então esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Então, Paulo está falando, fica atento, Timóteo, porque pessoas como James e Jambres, né, resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então, se você estiver ouvindo um ministério, uma pregação, ouvindo um direcionamento que não seja de acordo com a palavra, você tem que resistir àquela palavra errada, mas não resistir à verdade. Se alguma coisa Deus está falando, que nem ontem nós tivemos uma vigília aqui que nós ficamos das 10 da noite até as 4 da manhã. Foi uma bênção muito grande. Deus foi, através do Espírito Santo, foi sendo tocado em áreas para que haja realmente revelação daquilo que nós temos feito, trazer pedido de perdão para que Deus possa nos abençoar. Mas se de repente tem uma coisa que eu falo, não, nessa parte não abro mão. Como é que Deus vai te abençoar se você não abre mão daquilo que está impedindo a bênção de Deus na sua vida? Então, nós temos que ser íntegros com Deus, de obedecer a Deus 100% daquilo que a palavra tem nos chamado. Então, nisto aqui, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, cuidado, foge dessas pessoas que não aceitam a verdade. Por isso, irmãos, a nossa igreja, nós pregamos a palavra, qualquer coisa que tivermos pregando aqui, qualquer pessoa que trouxer uma palavra, que não tiver, uma mensagem que não tiver de acordo com a palavra, nós temos que resistir. Por quê? Nós não podemos aceitar aquilo que não é a verdade. Agora, nós não podemos resistir à verdade. Se Deus está falando na nossa vida, aquilo que você está fazendo está errado. Deus quer te abençoar, mas você tem que mudar esse comportamento. Ah, não, mas Senhor, isso é um pecadinho, isso aí não é problema. Mas se você está abrindo brecha na sua vida que impede a bênção de Deus, você está resistindo. Aquilo que Deus poderia o plano de Deus ali está sendo impedido de ser construído. Você pode ser uma pessoa que Deus planejou a fazer uma grande coluna para a igreja, e ali, ao resistir a confessar um pecado, ao resistir a se arrepender, você está impedindo de Deus te completar a obra na sua vida. E nisso aqui, está impedindo o plano de Deus. Quem é que está fazendo tudo isso? A vontade de quem que você não seja abençoado? Então nós sabemos quem é o inimigo da nossa alma. Irmãos, mas por outro lado, Paulo fala o seguinte, essas pessoas que têm levado uma falsa promessa, essas pessoas que têm crescido, têm arrancado pessoas da igreja, que ao invés de conhecer a palavra foi, assim como foi aquela vez, né, que Jesus estava pregando a palavra, e ele falou o seguinte, olha, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. Aí os discípulos falaram assim, mas que palavra dura, né? Renunciar, né? Isso aí eu prefiro não fazer parte. E os discípulos começaram a abandonar Jesus. Então, irmãos, às vezes nós vemos aqui situações em que a partir do momento em que a palavra, se você traz a palavra, aquela palavra não trouxe a palavra de bênção que eu queria, essa igreja não me serve. Eu vou para uma outra que fala o que eu quero ouvir. Então aquela outra igreja vai encher. E vai encher. E vai ter um sucesso, né? Porque as pessoas estão atrás de bênção, não atrás de cura. As pessoas não estão querendo ser curadas, tratadas, não quer saber o buraco que ela está se enfiando. Mas Deus está falando aqui nessa palavra. Eles, todavia, não irão avante.
porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então, irmãos, o que Deus está falando? Os ministérios que não estiverem seguindo a palavra, que estiver traindo gente, desviando pessoas do céu para o inferno, porque a pessoa, ao invés de se arrepender, buscou um caminho que não se exigia tanto, então esses ministérios sucumbirão. Essas pessoas não irão adiante, segundo a palavra de Deus. Essa foi uma orientação que Paulo deu a Timóteo. Mas Paulo elogia Timóteo. Paulo elogia Timóteo assim no verso 10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então vou repetir. Timóteo é elogiado por Paulo quando Paulo fala assim: tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimentos, propósito de fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Irmãos, Paulo fala duas coisas importantes, né? Ele elogia Timóteo por ser uma pessoa fiel, uma pessoa seguidora dos ensinos. E ao mesmo tempo ele fala o seguinte, né? Que as perseguições que Paulo tem tido não têm assustado a Timóteo. Independente disso, Timóteo segue os caminhos de Paulo. Nisto é um ponto importante. Quantas vezes, né, nós já falamos aqui, principalmente aquelas pessoas que têm um chamado, que Deus está levantando como coluna, tem perseguições. Não é uma coisa que você estava andando de braços dados com o mal, com Satanás. A partir do momento que você passa a pertencer ao exército de Cristo, você vai ter retaliações. Mas, assim como Paulo, Deus te promete também que de todas as provações, de todas aquilo que perseguições, livrou o Senhor. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: seguir a Cristo é uma porta estreita, existe dificuldade, mas existem perseguições. Então não pense que é uma coisa assim que nós vamos assim andar no mar de rosas. Então, as famílias que têm assim sentido assim dureza, nós oramos tanto ontem, pedimos, clamamos para Deus, está vindo em nosso socorro por conta de tantas situações. Irmãos, não tem nenhum problema em ter perseguições, porque a palavra diz que teríamos perseguições. Jesus falou: no mundo, tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas seja de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que acontece? Se você é uma pessoa cristã e falar: pastor, comigo não tem problema não, eu vou ficar preocupado. Porque aquele cristão que fala que não existe nenhuma luta, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o inimigo não se conforma com as bênçãos que Deus preparou para a igreja. O inimigo não se conforma, por isso ele quer fazer-nos desistir. Lutas vêm, mas glória a Deus pelas lutas, porque sem luta não teria vitória, amém? Glória a Deus se você tem passado por luta, porque Deus está falando o seguinte: as vitórias já estão dadas. O inimigo vem para mostrar circunstâncias ruins, desemprego, enfermidade, são coisas que ele fala assim: olha, está vendo? Ó, o que deu ir lá para seguir a palavra de Deus, agora você está tendo um problema. Mas irmãos, nunca houve nada que o Senhor não provesse, segundo a palavra. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, eu peço para você que tenha esse entendimento, você que tem um chamado para a obra de Deus, que tem visto lutas, não desanime, porque o Senhor está conosco, amém? Eu creio nisto, e Deus está mostrando para nós que essas situações acontecem, e Paulo já estava prevenindo a Timóteo, porque
não existe nenhuma carreira cristã que não tenha perseguições, que não tenha situações, mas o mais importante de tudo isso é ver como é que Deus nos ajuda. O mais importante disso é ver como é que na hora H, quando você fala assim, olha, minhas forças não estão dando mais, aí Deus entra com as providências. Por quê? Toda vez que você quer resolver no braço, Deus não tem tempo de agir na sua vida. Toda vez que nós falamos, Senhor, eu coloco nas tuas mãos o meu problema, e Deus entra com as providências. Então, irmãos, creia, então somente creia no Deus que nós servimos. Então, por isso, é muito importante saber, a nossa teologia ser em acreditar que nós somos separados, somos povo eleito, raça eleita, povo santo, raça eleita, escolhida por Deus para um propósito. Deus nos separou como exército de Cristo para fazer uma obra. E essa obra significa o seguinte, mostrar o caminho da salvação para aquelas pessoas que estão no nosso relacionamento. Se você desistir, se você parar no meio, se você falar assim, é muita luta, vou parar, você vai deixar de dar uma referência para aquela pessoa que estava olhando para você, que estava falando assim, puxa vida, né? Aquela pessoa lutou e Deus deu a vitória, então eu vou lutar também que a vitória vem. Nisso, irmãos, eu queria estar fechando com a seguinte raciocínio. Deus nos chama com uma missão de cada um, sermos assim, aqueles que colocou, que sentiu, né? Que Deus está chamando, né? Procurando pessoas para entrar na brecha, pessoas para orar, para ficar indignado com a ação do inimigo nos lares, aí na sociedade. Se você é uma pessoa que não se conforma com pessoas que estão deixando o barco correr, e você é uma pessoa que está orando, buscando, Deus vai dar essa vitória. Mas a partir do momento em que você sente chamado no coração, Deus te elege como coluna. E a partir do momento que você é eleito como coluna, você tem que entender que uma coluna tem uma função muito importante. Se você se sente uma coluna, uma pessoa que acreditou, uma pessoa que é referência na sua casa, é o sacerdote do lar, você é uma pessoa de intercessão. Entenda o seguinte, existem pessoas que foram levantadas como colunas. Quando você, por exemplo, eu trabalhei no sítio, na roça, né? Quando você vai fazer uma cerca, você tem uma cerca, imagina uma cerca de 2 quilômetros. Você tem que esticar vários fios de arames para que o gado não passe de um lado para o outro. Como é que funciona? Você coloca assim, palanques, que seriam assim, um tronco de árvore, mais ou menos, não seja da grossura dessa coluna, mas assim, bem mais robusto, de aroeira, uma madeira que normalmente não apodrece com facilidade. Quanto mais água, mais firme ela fica. E aí, aqueles palanques são estirantes. E vamos colocando um exemplo de 200 em 200 metros, ou de 100 em 100 metros, um exemplo. Mas entre eles, vai colocando as estacas. E o que acontece? Os palanques é para você esticar o fio de lá até aqui, e as estacas é só para poder manter, assim, nos meios, para que o gado não levante o fio. Aonde é que está preso? Nos palanques. Aonde que está a estrutura? Nos palanques. Então, se esses palanques, entre um palanque e outro, suponha que tem aí 20 estacas. Se esses palanques caírem, derruba todas as estacas junto, é isso? Nós somos esses palanques. Nós que cremos na palavra, somos assim, aqueles que nós vamos construir a obra de Deus. E aqui, através das nossas vidas, tem pessoas precisando ser sustentadas. Pessoas que Deus trouxe através das nossas vidas, através da sua fé, através das suas orações, pessoas que vieram e estão dependendo da sua fé, dependendo de você continuar crendo, de você não desistir. Em Gálatas 6, 7 a 9, diz assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Se não desistir. Se não desistir. Então a palavra é essa, se não desistir. Eu não sei a luta que você tem passado, mas o Senhor tem respondido, tem nos dado fé para continuar
que nós vamos vendo assim, a bênção do Senhor está aparecendo, pessoas já têm dado testemunho, nós temos visto aí a mão de Deus operando em muitas situações. Então, somente creia. Nós precisamos entender que muitos de nós somos os palanques, aqueles que estão firmes na fé, crendo no poder da palavra, crendo que Deus tem um propósito especial para nós. Através das nossas vidas, outras vidas vão sendo sustentadas. Então Deus está chamando a nós para não desistir. Não desistir, porque você vai ver a bênção de Deus acontecer. E nisto completa aquela palavra que Deus quer falar, fala assim, olha, assim brilha a sua luz para que as pessoas vejam a sua boa obra e glorifique o nome de Deus que está no céu. Então Deus quer ver você brilhar, quer ver a sua família bem, quer ver a sua casa completa, quer ver a sua felicidade, para que as pessoas vejam a luz brilhando na sua vida e falar, existe Deus cuidando dessa família. E eu quero esse Deus na minha vida também. Irmãos, creia, né? Nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos, se você é palanque, se você é a pessoa coluna, você precisa continuar firme na fé. E a nossa fé se aprofunda à medida que nós vamos conhecendo a palavra, sabendo das promessas de Deus. Mas se você ainda não se sente coluna, olhe nas colunas, vejam, nós precisamos nos inspirar em pessoas que estão firmes na palavra, não olhar para aqueles que estão perecendo no meio do caminho, porque isto é coisas que Satanás nos mostra, fala, está vendo? Não adiantou aquela pessoa, mas Deus tem promessa para nós. Então, as lutas têm aparecido, mas as vitórias estão batendo na nossa porta. Eu creio, naquele que perseverar, ele vai ver a mão de Deus abençoando. Então, nisso aqui, Paulo completa a carta a Timóteo dizendo o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, de mal pior, enganados, né? Ele fala o seguinte, no capítulo 4, conjuro-te perante a Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Então, Deus está falando para nós aqui, não deixe de pregar a palavra. Não é chegar assim e ver uma situação torta, em que a palavra está falando, olha, vai para cá, a pessoa está indo para lá, e fala assim, não, eu não vou falar porque a pessoa vai ficar aborrecida. Eu não vou falar que aquela pessoa está fora da palavra porque ela vai ficar aborrecida. Fale, pregue a palavra. Deus está falando o seguinte, a palavra está sendo colocada para nós colocarmos no nosso curso, colocarmos, endireitarmos as nossas veredas. Se você falar o seguinte, eu vou ser importuno ou inoportuno, né? Eu vou importunar a pessoa. A palavra diz o seguinte, ó, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. É lógico que nós temos que falar, a palavra de Deus é falada com doçura, é falada com amor, não é chegar lá e arrebentar a pessoa, não é? A palavra de Deus, ela é ministrada com longanimidade, nós temos que ter o discernimento de espírito para trazer a pessoa à verdade sem arrebentar, mas não podemos deixar de falar a verdade. Prega a palavra. Se você está vendo um amigo seu, uma pessoa da sua família, alguém que Deus colocou no seu coração, que está caminhando para o pecado, caminhando para o abismo, e você fala assim, mas eu não sou pastor. Quem diz que precisa ser pastor para pregar a palavra? A palavra tem que ser pregada, tá? E por isso, Deus nos chamou aqui nessa noite para que você ouvisse isso. Paulo está falando a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não.
Tem gente que fala assim, eu não vou falar não, senão eu vou passar por chato. E aí, se Deus chamou você para aquela pessoa, para você colocar ele na realidade, trazer ele para o centro da verdade, e você fala, vou recusar a Deus? Vou resistir a Deus? A palavra diz sujeitai a Deus e resistir ao diabo, não é para sujeitar o diabo e resistir a Deus. Amém? Então nós temos que pregar a palavra. A palavra de Deus, né? Está aqui no capítulo 3, as escrituras foram feitas para... Vamos ver, aqui ó, no verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, toda a palavra de Deus, ela foi preparada para o ensino, para a correção, para a repreensão. Mas também não tem que ser com violência, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, nós temos que falar em amor, mas falar a palavra. Porque se nós não trazemos à luz aquilo que está errado, quem é que vai trazer? Se Deus nos trouxe aqui essa palavra, é porque tem que haver correção. Então, independente disso, olha o que nós estávamos pregando aqui. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o que nós estamos vendo. Você começa a falar palavras, as pessoas falam assim, aquela igreja está pregando palavra muito dura, eu vou para outra, que fala aquilo que eu quero ouvir. E vou para outra, e vou para outra, e vou para outra. E quando é que você vai corrigir a sua vida? Então, irmãos, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças. Então, quando Satanás vê a igreja enfraquecida, não querendo ser corrigida, ele manda falsos mestres para falar, olha, vem aqui que eu prego só coisas agradáveis para vocês ouvir. Aí enche, e vai todo mundo para o inferno, porque é esse o plano de Satanás. Nós queremos abrir os olhos naquilo que Deus está falando. Olha, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vamos falar o que agrada as pessoas. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa palavra é muito pesada para mim, né? Encarregando-se de fábulas, né? Agora, Paulo fala para Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. E assim, Deus vai nos abençoar. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar em pé. Vamos estar encerrando a ministração. E convido o pastor Rodrigo para estar preparando para ministrar a Santa Ceia. Feche seus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor,